Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, lá no capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. 2 Reis 18, versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia. Amém. Com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Amém. Você pode sentar. Nós acabamos de ler aqui 3 versículos falando da vida do rei Ezequias, de quem era Ezequias. O significado do nome de Ezequias é o Senhor, a suprema força. Esse era Ezequias. Um homem temente a Deus, que tirou os altos, quebrou as estátuas, jogou fora os ídolos e serviu ao Senhor diligentemente durante toda a sua vida, o seu reinado. E a Bíblia diz aqui, e nós lemos, que ele guardou todos os mandamentos que o Senhor, Deus, tinha dado a Moisés. E se você virar para 2 Crônicas, no capítulo 31, no versículo 20 e no versículo 21, de 2 Crônicas 31, assim diz as Escrituras: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Agora eu quero que você, no capítulo 18 de 2 Reis, nós vamos ler o versículo 13. E esse versículo diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Eu vou repetir. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. E aí eu pergunto, quem era Senaqueribe? O significado desse nome é: o Deus da lua multiplicou os seus irmãos. Esse era o significado do nome de Senaqueribe. E dentro da simbologia bíblica, e dentro da tipologia bíblica, Senaqueribe, ele representa o diabo. Ele representa o inimigo de nossas almas. Nós lemos aqui, em poucos versículos, que Ezequias era um homem bom, temente a Deus, um homem que em nenhum momento desviou-se dos caminhos do Senhor. Um homem que não houve um rei igual a ele antes e nem depois, diz a palavra de Deus. Ele foi um homem, literalmente, segundo o coração de Deus, e fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E mesmo assim,
Acabamos de ler que Senaqueribe, 10 anos antes, já havia tentado tomar, ele tinha uma sede de poder muito grande, e ele já tinha tentado alguma coisa nesse sentido, mas não tinha chegado a vias de fato com relação ao Reino do Sul, com relação a Jerusalém. E você acabou de ler junto comigo que ele tomou as cidades fortificadas. Eu quero ler, e isso agora não é parte da Bíblia, é parte daquilo que diz os anais assírios, de como ele narrou essa situação que nós acabamos de ler. Esse achado histórico foi no ano de 1830, 1847 e até 1920, acharam-se nas escavações as pedras no qual a história estava descrita. E num grande painel também de uma das vitórias dele, principalmente contra a cidade de Laque, tinha um painel muito grande. E isso tudo está exposto no Museu de Londres, lá na Inglaterra. E assim, nessas placas deles, ele dizia o seguinte: Senaqueribe conduziu um poderoso exército de pelo menos 200 mil homens contra a Judéia e devastou a terra, tomando e destruindo muitas cidades. Segundo as suas próprias palavras, de acordo com os anais assírios, a invasão é assim mencionada. Foi assim que eles descreveram em seus livros. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu a mim. Vim contra ele e pela força das armas e do meu poder, tomei 46 das suas cidades fortificadas e das cidades mais pequenas que foram derrotadas. Tomei e saqueei um número incontável destes lugares. Tomei e levei cativas 200.156 pessoas, novos e velhos, homens e mulheres, assim como cavalos e mulas, jumentos e camelos, bois e ovelhas, uma multidão incontável. E Ezequias, eu o aprisionei em Jerusalém, a sua capital, tal como um pássaro numa gaiola, construindo torres à volta da cidade, amontoando bancos de areia contra os portões, a fim de evitar qualquer fuga. Depois, sobre Ezequias, caiu o medo do poder dos meus braços, e ele me enviou os chefes e os anciãos de Jerusalém, com 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata e vários tesouros, um imenso e rico saque. Todas essas coisas me foram trazidas a Nínive, a sede do meu governo. E aí você para, lendo a palavra de Deus, e talvez você faça a mesma pergunta que muitos de nós temos feito quando estamos lendo esse trecho das Escrituras. Então esse é o pagamento? Então, essa é a benevolência para com o homem de Deus? A Bíblia diz que não houve, não haverá outro rei como ele. Um homem temente a Deus, um homem reto em todos os seus caminhos, em todas as suas ações, não prevaricou. Um homem que não idolatrou, muito pelo contrário. Ele quebrou os ídolos feitos por mãos de homens, jogou por terra, restituiu o culto ao Senhor. E é isso que acontece. Aparece este homem. Senaqueribe era de um povo, os assírios, irmãos, um povo altamente envolvido na guerra. Um povo que tinha grande poderio bélico. Um povo que naquela época tinha prazer não somente em vencer uma batalha, mas ele tinha prazer em derrotar não somente os inimigos, mas humilhá-los, mas mostrar a eles que a superioridade assíria era tremenda e que ninguém podia com eles. E cada cidade que eles tomavam, e cada povo que eles conquistavam, eles entravam, esses são os deuses desse povo, joga por terra, quebra, põe lá aos pés do nosso Deus, e vamos fazer tudo aquilo que nós queremos, porque nós prevalecemos contra essa cidade, contra este povo. E ele era um grande general de batalha, ele era um homem muito inteligente, a nível
de guerras e batalhas. Imediatamente ele cercou a cidade de Jerusalém, e isso que se conta aqui coincide com as Escrituras. Ele cercou a cidade, ele imediatamente construiu torres à volta da cidade. As torres serviam para que se pudesse alcançar o alto dos muros e entrar dentro das cidades fortificadas. Ele começou a juntar bancos de areia nos portões para que ninguém fugisse. Não vai escapar ninguém. Ele era um sujeito, irmãos, que quando tomava uma cidade, pegava os principais generais, os principais capitães de guerra, empalava e colocava à frente das cidades. Fazia atrocidade com as pessoas. Tirava os membros das pessoas e faziam coisas terríveis. E eles se divertiam com tudo isso. É por isso que, biblicamente, ele representa o diabo. E, no meio disso tudo, aquele homem de Deus estava acuado, como às vezes nós ficamos. Aquele homem de Deus, acompanhando aqui dentro do capítulo 18, aquele homem de Deus estava acuado. Quando você vai lá para o versículo 13 que nós lemos aqui, logo no versículo 14, então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laque, dizendo, pequei. E aí ele vai e manda todos aqueles talentos, conforme diz aqui nos próprios anais assírios. E ele manda aqueles talentos todos. E aí diz no versículo 15, assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ele chegou a cortar o ouro das portas do templo do Senhor, para mandar para aquele homem, para que ele deixasse o povo em paz, para que ele não viesse contra Judá. Mas com tudo isso, Senaqueribe não ficou satisfeito. Porque o diabo não fica satisfeito em apenas estar ao seu derredor. O diabo não fica satisfeito em apenas estar te rondando. Ele espera uma oportunidade para que ele te possa tragar. É isso que a Bíblia diz. Ele fica andando como um leão à volta, esperando uma oportunidade para partir para cima de você e aniquilar com você e acabar com você. E ele não estava satisfeito com aquela situação. Porque 10 anos antes, Ezequias tinha se insurgido contra essa política de se pagar tributo. Ele se revoltou e estava fazendo alguns acordos com o Egito para juntos lutarem contra o poderio de Senaqueribe. E passado um tempo, ele não satisfeito com aquilo, ele não mais queria tributos, ele não mais queria os talentos de ouro, ele queria tudo, ele queria sugar tudo, ele queria conquistar tudo, ele queria destruir tudo. É assim que faz o diabo hoje, atualmente, cercando você, andando por volta, por trás de você, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para sair e avançar em cima de você, e jogar a sua fé por terra, e jogar aquilo que você confia por terra, e jogar tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos por terra. Ele quer trazer desânimo a você, ele quer trazer tudo aquilo que ele pode fazer para minar com a sua fé, minar com as suas forças. Mas Ezequias, achando que iria resolver tudo com aqueles novos tributos, com aquele novo saque, aquele monte de talentos de ouro, aquelas coisas que ele enviou através dos chefes e anciãos, achou que ia aplacar a ira daquele homem. Não foi assim que aconteceu e não é assim que a Bíblia diz. Lá no versículo 19 desse mesmo capítulo, é enviado um emissário de Senaqueribe, por nome de Rabsaqué, que quer dizer embaixador ébrio. E esse homem, ele vem e ele começa a afrontar ao Deus vivo. Aquele homem começa a dizer o seguinte: que confiança é essa em que confias? E ele diz ainda uma outra coisa.
Você vai virar a sua Bíblia lá para Crônicas. E ele vai dizer assim, em 2 Crônicas, no capítulo 32. Ele vai levar um recado, uma carta para Senaqueribe. Só que antes disso, quando aquele homem estava já preparando tudo isso, Ezequias pensou e disse: tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance. Preciso fazer aquilo que nós podemos fazer. E reuniu o povo, e tomou conselho com o povo, e disse o seguinte: vamos fechar as fontes de águas que estão fora da cidade, e vamos trazer por um túnel subterrâneo as águas para dentro da cidade, para que nós não venhamos a morrer de sede, para que, se ele vier nos cercar, nós tenhamos como sobreviver. E você vê aqui, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus varões. E aí ele disse no versículo 4 do capítulo 32, assim, muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Sabe o que eu entendo aqui? Que dentro das possibilidades humanas, o rei Ezequias fez aquilo que lhe era devido. E infelizmente hoje em dia, muitos de nós não sequer dobramos os nossos joelhos, nem sequer levantamos as nossas cabeças para o alto, nem sequer fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Muitas das vezes você está vivendo em meio ao lixo, muitas das vezes você está vivendo em meio à podridão, e você sequer afasta isso de perto de você, e você convive com isso, e muitas das vezes acostuma-se a isso. Aquilo que eu e você podemos fazer, o Senhor não vai entrar com a sua mão para fazer. Aquilo que eu e você precisamos fazer, nós temos que fazer. E dentro desse contexto, ele reparou o muro que estava quebrado, fortificou a cidade, fez um outro muro para fora, para ter mais proteção, reuniu o povo, expôs a eles todos a situação. Quantas das vezes você reúne a sua família e expõe para ela exatamente o que está acontecendo, e conclama que venhamos a orar, e conclama que venhamos a mudar a postura, a mudar hábitos, a mudar, estilo de vida. Tem gente que quer receber a bênção de Deus e não quer se dobrar ao Senhor. Tem gente que quer receber a graça de Deus e não quer fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. O Espírito Santo não pode atuar em meio ao erro, irmãos. O Espírito Santo não pode te abençoar se você permanece no erro. E dentro desse contexto todo, aquele homem estava agoniado com aquilo. Ele já tinha feito tudo. E simplesmente chega um emissário. Chega um emissário chamado Rabsaqué. E ele vai direto e vai dizendo o seguinte. Lá em 2 Reis 18, ele agora diz o seguinte. No versículo 27, porém Rabsaqué lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Assíria. E antes de eu colocar isso,
Eu quero te dizer uma coisa. Você está debaixo da proteção do grande eu sou. Você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Você não vai comer esterco, você não vai beber urina, você vai comer o melhor desta terra, porque esta é a promessa de Deus para todo aquele que se curva e serve somente a Ele. Essas bolotas do diabo que ele vem trazendo, elas não chegarão na tua tenda, porque Deus vela por ti. Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu alimento. Tão somente crê no Senhor e você verá a glória de Deus agindo na tua vida. Ele pode vir com o que Ele quiser. E Ele não está brincando aqui, Ele não está contando uma historinha, Ele não está floreando para vir com uma espada por trás. Ele está vindo de peito aberto dizendo: vocês vão comer esterco, vocês vão ter que beber da sua própria urina. E Ele não quis falar para os emissários do rei, Ele quis falar para todos aqueles que estavam em cima do muro. Sabe por quê? Porque Ele queria envergonhar o povo. Sabe por quê? Porque é isso que Ele faz. Ele quer te envergonhar, Ele quer jogar a tua autoestima lá embaixo. Ele quer fazer com que você perca o seu norte no Senhor. Ele quer fazer com que você perca a sua direção em Cristo. Ele quer te ver baratinado e desnorteado, porque em meio ao caos Ele vence. Ele sempre trabalhou assim. Diabo não é inteligente, diabo é velho, e ele usa as mesmas táticas ao longo de todos os séculos. Ele trabalha da mesma forma, porque ele conhece o ser humano. Então ele vira no meio daqueles homens todos e ele diz assim: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Ele começa a sua queda exatamente aí, quando ele começa a blasfemar, quando ele começa a mexer no Deus Todo-Poderoso. E quando mexem com você, e quando mexem comigo, estão mexendo na menina dos olhos do Senhor. Quando mexe conosco, está mexendo com a igreja do Senhor. E isso não vai ficar barato. E continuando ainda aqui, aquelas palavras terríveis que eles estavam dizendo. E ele entra com aquilo em que o diabo é muito bom. Ele é o pai da mentira. E olha o que ele diz no versículo 31 e no 32. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. É isso que ele faz, irmãos. É isso que ele tenta fazer. Ele tenta jogar por terra a tua confiança em Deus. Ele tenta dizer que não adianta, eu vou fazer algo bom para você. A gente sabe que o seu fim não é o melhor. A gente sabe qual é a finalidade do diabo. Ele trabalha sempre em 3 coisas, a vida inteira: matar, roubar e destruir. É só para isso que ele veio, é só para isso que ele serve. E ele aqui está simplesmente jogando uma palavra de engano. Quantas palavras de engano chegaram à tua tenda? Quantas palavras de engano chegaram à tua casa? Quantas e quantas vezes pessoas vieram com conversas moles para cima de você, e você, achando que estava tudo muito bem, talvez nem sequer tenha consultado ao Senhor, e ouviu aquelas palavras, e depois decepcionou-se profundamente. Quantas e quantas? E ele aqui engana. E ele diz: nós não vamos trucidar ninguém. Vocês podem comer tudo. Depois eu vou levar para vocês para um outro lugar.
para um lugar tão bom quanto esse. É mentira do diabo. Ele só veio para destruir a tua esperança. Ele veio para acabar com a tua oportunidade de vitória. E você tem que estar atento a isso. E aí, continuando no texto, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos dos reis da Síria. E aí ele começa a tecer aqui todas as cidades e todos os deuses que eles conquistaram. E não houve resistência nenhuma. E aí no versículo 35, na parte B do versículo 35, ele diz: para que o Senhor livrasse a Israel da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes responderei. Existe uma coisa que é quando você faz concessões ao inimigo em determinadas situações de aperto. Muitas das vezes isso acontece no meio do povo de Deus. Estou muito apertado, eu vou abrir um pouco a minha guarda, eu vou afrouxar um pouco, sabe, a minha conduta, porque desse jeito eu não vou conseguir. Desse jeito as coisas não vão andar. Eu preciso me adaptar, os tempos são outros, os tempos são modernos. Eu preciso ceder um pouco aqui, eu não posso ser tão quadrado assim. Quando você abre a sua guarda, ele entra dentro do teu arraial. E aí você vai lutar com ele dentro da tua casa espiritual, que é o teu coração e a tua mente. E ele vai trabalhar com muito mais força, tentando atingir os pontos vitais da tua fé, tentando jogar por terra tudo aquilo que você conquistou, louvando, honrando, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que era reto aos olhos de Deus. E no momento de dúvida, e no momento de dificuldade, vem uma palavra maldita e joga por terra tudo aquilo que foi semeado no Senhor. Você tem que fazer como o povo fez, obedecendo ao seu rei. Em nenhum momento abriu-se a boca. Todos ficaram quietos, ouvindo, porque tinha uma palavra do rei, para que ninguém lhe respondesse. Deus manda te dizer nesta noite: fique na posição para a qual tu foste chamado. Não importa os ataques que venham sobre ti, não importam as calúnias que sejam levantadas contra você, não importa tudo aquilo que o diabo venha fazer, porque eu irei destruir as obras das trevas. Não adianta. Ele vai tentar de todas as maneiras. Ele vai tentar de uma maneira sutil. Ele vai tentar de uma maneira violenta. Ele vai tentar de uma maneira menos ardilosa, mais ardilosa. Ele não vai cessar. Então, se você ficar no centro da vontade de Deus, na posição para a qual tu foste chamado, o Senhor responderá toda afronta que chegar à tua casa. Ele vai responder, e ele responde com fogo, e ele responde com poder, e ele responde com milagres, e ele responde com palavras de sabedoria, e ele responde com transformação de vida, e ele responde com vitória. 2 Pedro 2,19 diz, deixa eu me lembrar, 2 Pedro 2,19 diz um texto que eu fico fascinado. Aquele de alguém que é vencido, torna-se servo dele. O que quer dizer isso? Que se você for vencido, você prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Sabe o que quer dizer isso? A primeira parte desse versículo diz: como pode alguém te oferecer vida, se é um filho das trevas, se é um filho da morte? Ele está dizendo aqui, como alguém pode, como Rabsaque pode estar falando a verdade, se ele trabalha para o pai da mentira? Quando que vai ter alguma verdade naquelas palavras? E a segunda parte do versículo de 2 Pedro 2,19 diz o seguinte: aquele de alguém que é vencido, torna-se servo dele. Um exemplo prático nos dias de hoje: a bebida te venceu, tornou-se um alcoólatra, tornou-se servo dela. As drogas te venceram, tornou-se servo das drogas. A mentira te venceu, tornou-se servo das mentiras. A amargura te venceu,
tornou-se servo da amargura. É isso aqui que está falando a palavra de Deus. Porque quando nós somos vencidos por algo, nós simplesmente perdemos a autonomia sobre aquela área, sobre aquela situação. E simplesmente ficamos à mercê dos acontecimentos. E se nós não nos ligarmos e corrermos para os pés do Senhor, nós perderemos as batalhas, porque não teremos como subsistir, porque haverá uma força maior sobre nós. E quando diz isso aqui, ele conta todas aquelas mentiras, e o povo fica quieto, e ele manda aquela carta. E aí, dentro daquilo tudo, nós entendemos que nós não devemos fazer nenhum tipo de concessão ao inimigo. Nós não devemos fazer nenhum tipo de alarde. Sabe por quê, meus irmãos? Em Romanos 8,31 diz uma coisa que todos nós conhecemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ir contra o nosso Deus? Então, dentro dessa história que está se desenrolando, ele vai sempre tentar convencer, ele vai sempre tentar mudar, ele vai sempre trabalhar para que você conceda uma coisa. E dentro disso que nós estamos falando, um bom exemplo disso é a tentação. A tentação sempre virá. A tentação sempre virá. Assim como virá a tentação, virá também o escape dado pelo Senhor. Assim como vem a tentação, virá também o momento em que você pode e você identifica. Eu quero que você agora diga se eu estou falando alguma coisa errada, mas sempre que vem uma tentação e você cai, você percebe logo depois que você tinha o momento de evitar a queda. Que você tinha o momento de não pecar. E você atropelou aquele momento. Quando isso acontece, nós entendemos que nós precisamos estar debaixo do braço forte do Senhor, para que possamos vencer no dia mau. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Jamais Ele vai permitir que eu carregue um peso além das minhas forças. Jamais Ele vai permitir que você carregue algo que você não possa suportar. Assim foi com Jesus no deserto, quando o diabo disse: se prostrados me adorares, todos os reinos da terra, e palácios e riquezas, e tudo te darei, porque está tudo sobre o meu comando, sobre o meu domínio. Se ele não deixou de tentar a Jesus Cristo, você acha que ele vai deixar de tentar a você? Você acha que ele vai deixar de enfrentar você? A não ser quando ele olhar para você e ele vê o revestimento do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Quando ele olhar para você e ele vê que a mão de Deus repousa sobre a tua cabeça. E quando ele vê que você está firme na rocha, inabalável na tua fé em Cristo, ele sabe que já está derrotado. Continuando, irmãos. Continuando. E dentro aqui disso tudo, chega um momento em que simplesmente ele fica irritado e manda uma segunda carta, levado pelos seus embaixadores, e ele chega aqui e diz algo de uma maneira tão pesada que você vai acompanhar comigo agora. Ele, quando levou aquilo tudo lá, Ezequias pegou os servos e mandou ir até o profeta Isaías. E quando chegou no profeta Isaías, versículo 6 do capítulo 19 de 2 Reis, Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E após isso, diz a Bíblia, voltou, pois, Rabsaque
E agora, ele manda de volta Rabsaqué para Ezequias. E aí vem a segunda carta dizendo o seguinte: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Goz e a Arã, e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, e de Rena, e de Iva, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Irmãos, essa é a atitude de um crente. Essa é a atitude de quem teme ao Senhor. Você recebeu a afronta, você recebeu a injustiça, você está recebendo a perseguição, a calúnia, a difamação. Traga até a casa do Senhor. Traga para aquele que pode resolver qualquer demanda. Não saia daqui e vá procurar um amigo que entende daquilo. Não saia daqui e vá procurar uma pessoa que é muito fera naquele assunto. Não saia daqui e vá procurar conselho com os ímpios. Não saia daqui e vá procurar alguma coisa dentro daquilo que esse mundo de perdido no maligno tem. Venha para a casa do Senhor, venha para os pés do Senhor, venha se abrigar debaixo das asas, porque há abrigo aqui. Não aceite e não receba nenhuma carta difamatória de Senaqueribe na sua vida. Ele talvez tenha pressionado você e vem te pressionando, assim como ele estava fazendo com aquele povo, assim como ele fazia com o rei Ezequias durante tanto tempo. E chega um momento em que ele parte com tudo para cima de você. Quando chega esse momento e você está lutando com ele, você está talvez com pouca força, mas quando você se rende aos pés do Senhor e deposita toda a tua causa aqui no altar dele, a causa deixa de ser sua e passa a ser dele. Ele vai intervir, ele vai devolver a afronta, ele vai trabalhar por ti, ele vai fazer com que tudo isso caia por terra pelo nome dele. É isso que vai acontecer. Façamos a coisa certa. Nós sabemos em quem cremos e sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos, achamos ou mesmo sonhamos. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Não podemos aceitar essas cartas de afronta. Tem gente aqui neste lugar, nesta noite, sentada nessas cadeiras, que tem sido afrontada por Senaqueribe, que tem sido afrontado pelos deuses desse século, que tem sido atormentado e ainda não correu para o altar do Senhor com essas cartas de afronta. Deus manda te dizer nesta noite que enquanto você não fizer isso, você vai continuar batendo cabeça, mas quando você fizer isso, ele vai tomar das tuas mãos essas cartas de afronta e ele vai agir a teu respeito. Ele não precisa de muita coisa. Irmãos, essa palavra mexeu muito comigo. Porque quantas das vezes nós fazemos as coisas erradas, até com boa vontade, com boa intenção. Quantas das vezes nós deixamos, a solução correta passar ao nosso lado. E trabalhamos nas nossas próprias forças. E nos preocupamos em fazer aquilo que achamos mais óbvio, mais certo, mais correto. E Deus não quer que você faça o que é mais óbvio ou mais correto. Deus quer que você faça a vontade dele. Deus quer que você se dobre a Ele, porque somente ao Senhor teu Deus você dobrará o teu joelho, somente a Ele você
vai dar glórias, somente a Ele você vai louvar, somente a Ele você vai glorificar, somente a Ele você vai exaltar, com a tua boca, com o teu coração, com a tua mente. E à medida em que você louva, e à medida em que você exalta, e à medida em que você coloca diante de Deus tudo aquilo que está trabalhando contra ti, tudo aquilo que está atormentando a tua mente, o Espírito Santo de Deus, Ele começa a trabalhar no teu coração, Ele começa a trabalhar na tua mente, Ele começa a trabalhar nas circunstâncias, e Ele muda. Ele muda as circunstâncias. Ele quer mudar as circunstâncias da tua vida nesta noite. Ele quer mudar as situações que você tem dito há muito tempo que não vê uma solução adequada. Sabe por quê? Porque você tem se prendido a soluções humanas. E Deus quer que você se prenda a soluções espirituais. Você precisa fazer aquilo que está ao teu alcance, as soluções humanas. E a solução humana é você pegar as cartas de afronta e correr para a casa do Senhor e buscar abrigo, aonde Ele dará ordens aos anjos ao teu respeito, para te guardarem, para fazerem aquilo que apraz a Ele. E Ele vela por ti, e Ele não vai deixar você morrer no deserto. E dentro disso tudo, nós vemos que depois disso aqui, ele faz aquela afronta terrível. Ele faz aquela coisa terrível. O diabo é mestre em trabalhar, em fazer de uma coisa às vezes até de certo ponto simples, algo extremamente danoso para o ser humano. Ele inverte as coisas. Diga para mim, quantas vezes você se aborreceu profundamente, grandemente numa situação que quem está de fora olha e diz assim, uma coisa tão simples, por que se chegou a esse ponto? Porque ele trabalha na mente, ele faz com que você torne-se cada vez mais impaciente e que você não veja a solução que está à sua frente, a solução que está ao alcance das suas mãos, que é a palavra de Deus e um joelho dobrado. E contra isso não há remédio do capeta que vai impedir a tua vitória. Você precisa se dedicar a colocar a sua vida cada dia mais nas mãos daquele que pode todas as coisas, nas mãos daquele que vai lutar por você e vai impedir a vitória do diabo na tua casa, na tua família, na tua vida, na tua igreja, aonde quer que você estiver, ele não terá domínio sobre vós. Oh, aleluia. E aí, dentro de tudo isso aqui, irmãos, Isaías estava tão preocupado. E quando ele subiu à casa do Senhor, ele orou. E ele disse assim: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Isso é verdade. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que tu és o Senhor Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Essa é a oração de um crente. Porque quando afrontam você, estão afrontando ao Deus vivo. Quando tentam destruir você, estão afrontando ao Deus vivo. Quando tentam envergonhar você, estão afrontando ao Deus vivo. Quando tentam desqualificar você como filho de Deus, estão afrontando ao Deus vivo. E Ele não deixará
por terra nada mais, tudo será destruído, porque a mão do Senhor vai agir a teu favor, porque Deus não se deixa escarnecer, e Ele não vai deixar um representante do reino dele ser envergonhado, ser humilhado, ser destruído, sem Ele intervir com a sua mão poderosa. E essa é a oração que nós devemos fazer. E dentro da oração que nós devemos fazer, assim ele fez. Então Isaías o confortou e disse, mandou dizer, melhor dizendo, a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. E no versículo 23, por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Ele começa a dizer tudo aquilo que ele iria fazer. E no versículo 28, antes no versículo 27, Deus diz assim: porém o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Assim disse o Senhor. Ele mandou cartas, não foi? Ele mandou mensageiros. Ele mandou afrontas ao Deus Todo-Poderoso. Ele humilhou a Ezequias. Ele disse que ia fazer o que quisesse, com tudo que estivesse pela sua frente. Ele disse 3 coisas terríveis. Ele disse que o povo de Deus ia comer esterco e beber urina. Ele disse que ele ia jogar por terra o Deus de Israel. Ele disse que ele ia destruir o povo do Senhor. Ele não mandou? Ele não mandou essas cartas? Ele não mandou esses mensageiros? Ele não falou tudo isso? Então agora receba a resposta do Senhor na tua vida. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você pode dar um glória a Deus? Deus manda te dizer nessa noite que Ele não vai entrar na tua casa. Ele pode estar ao derredor, Ele pode bramar como um leão, Ele pode mandar o que Ele quiser, Ele pode mandar aqueles asseclas dEle, Ele pode mandar mensageiros do inferno, mas o Senhor manda te dizer nesta noite que praga nenhuma vai chegar na tua tenda, que a mão poderosa do Senhor responde sobre você e repousa sobre o teu lar. Da mesma maneira que Ele vem, Ele vai voltar. Não adianta, porque Ele não vai prevalecer, porque sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Não adianta ele vier com o que ele quiser vir. Ele pode vir do jeito que ele quiser, porque do mesmo jeito que ele vier, ele vai voltar. Ele vai voltar. Faça o que é certo e você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ele vai voltar. Nem as flechas atingirão a tua cidade. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Espírito que voa de dia ou de noite não vai chegar na tua casa. Sabe por quê?
Porque nós todos sabemos que a nossa luta não é contra a carne, e muito menos contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades que habitam as regiões celestiais. E quando você se rende ao Deus vivo e todo-poderoso, Ele vai agir nas regiões celestiais. Porque lá nós não podemos chegar, mas o nosso Deus, Ele habita nas regiões celestiais. Ele habita nos mares, embaixo da terra, nos altos céus, nas montanhas, nos vales. Ele habita em tudo, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E todas as coisas subsistem por causa dEle. E Ele vai agir direto na tua vida. Senaqueribe não vai ter vez na tua casa. Senaqueribe não vai ter vez na tua família. Senaqueribe não vai ficar lançando palavra de afronta contra você. Você foi selado com o sangue precioso que foi vertido naquela cruz. A dívida maior, que era a tua cédula, ela foi cravada naquela cruz. E ela foi destruída ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou. Ele vai inventar, Ele vai trabalhar contra você, mas nenhuma arma forjada contra ti há de prevalecer. O profeta Isaías já falava sobre isso. Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os tema e os livra. O Senhor há de livrar a cada um de nós. Ele vai trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar na sua vida. Da mesma maneira que Ele veio, Ele volta. E Deus manda você entregar uma carta para Ele nesta noite. Deus manda você entregar uma carta para Ele. Ele não veio com as cartas dele, Ele não veio com os emissários dele. O Senhor manda você entregar uma carta para Ele nesta noite. E a carta que você vai entregar para Senaqueribe nesta noite, ela está lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou, a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode aplaudir ao Senhor? Leva essa carta para Ele. Entrega essa carta para Ele. Você vem com a tua afronta, você vem com a tua mentira, você vem com a tua calúnia, você vem com a tua tranqueira, com a tua desgraça, pois eu vou a ti com o nome poderoso do Senhor. Eu vou a ti com a palavra do Senhor à minha frente. Eu vou a ti com o meu joelho dobrado e com as minhas causas entregues na casa do Senhor. Agora tu vai ter que se ver com o Deus Todo-Poderoso. Entrega a tua carta agora para Ele. Ele veio com carta de afronta, e você vai entregar carta de vitória. E você vai entregar a carta que vai confirmar a palavra de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé nessa noite.